A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por essa noite gloriosa, por essa noite em que o nosso coração desejou estar na presença do Senhor, buscando a Ele, nos enchendo, ouvindo esses louvores. Nosso coração se enche de alegria de sabermos que somos uma família, que podemos contar uns com os outros. Desde a abertura que a irmã Cris fez e falou sobre nós orarmos uns pelos outros, nós nos importarmos uns com os outros. E é essa a importância de estarmos reunidos como igreja. Não tem como nós apenas orarmos no nosso lar, adorarmos a Deus ali. É necessário sim, a nossa casa tem que ser um altar de adoração, de engrandecimento ao Senhor, mas a necessidade de estarmos unidos como corpo de Cristo, não tem nada que substitua isso, porque é aqui que o Senhor se faz presente. Onde estiver dois ou mais reunidos no nome dEle, Ele se faz presente, porque Ele é o cabeça desse corpo. Quando o corpo está unido, está reunido, então Ele como cabeça vem para se unir a esse corpo e dar a direção e manifestar as bênçãos, manifestar os milagres, manifestar os dons, nos encher com tudo aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Amém? Gostaria que nós abríssemos a palavra em Eclesiastes 7:14. Pode ficar assentados mesmo, irmãos, e vamos ler essa palavra. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Pai querido, nós te damos graça pela tua palavra. Te peço, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, que o nosso coração esteja aberto, esteja preparado, esteja desejoso pela Tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar nessa noite aquilo que nós estamos precisando aprender, Senhor, porque a Tua palavra é uma fonte de vida, é uma fonte inesgotável para nos transformar, para nos refazer, para nos fazer-nos a imagem e semelhança do Senhor. Pai querido, fala profundamente conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amados, essa palavra talvez seja... às vezes as pessoas não gostam de falar sobre as adversidades. Não é um assunto agradável. É gostoso a gente ouvir sobre o dia da prosperidade, que prosperidade na Bíblia não quer dizer riquezas materiais, quer dizer uma vida cheia de tudo que é necessário, uma vida abundante, uma vida completa, uma vida cheia das bênçãos de Deus. Porém, nós precisamos aprender todos os dias, por mínimo que seja o aprendizado, ele é importante para as nossas vidas. A sabedoria de Deus está em tudo, está nas coisas que nós gostamos, mas também está nas coisas que nós não gostamos, porque tudo é necessário para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Deus nos dá toda a instrução e suporte para vivermos de forma boa e que agrade Ele em qualquer situação, em todas as situações. Nós, como cristãos, precisamos saber estar
da forma correta, do jeito correto, em todas as situações. O nosso modelo é Cristo. E Ele soube estar correto, estar da maneira que era agradável a Deus em todas as situações. O nosso modelo é Ele. E Ele padeceu. Ele teve dias dificílimos, mesmo antes do dia mais difícil de todos, que foi a crucificação. Ele passou por muitas coisas muito difíceis. Ele, sendo puro e santo Filho de Deus, não foi poupado. Inclusive lá em Hebreus diz que ele aprendeu a obediência pelo que sofreu, pelas dificuldades que ele passou, ele aprendeu a obediência a Deus. Imagina nós, que somos tão falhos, que somos tão pequenos. Deus fez o dia da prosperidade. E isso quer dizer estar bem em todas as áreas. Como é maravilhoso desfrutar da prosperidade, dos dias prósperos, dos dias tranquilos, dos dias festivos, dos dias cheios de novidade, dos dias cheios de conquista. Não é tão maravilhoso a gente desfrutar disso? Nós louvamos, agradecemos e demonstramos contentamento ao Senhor nesses dias, nos dias bons, nos dias que não há preocupação. Sabe aqueles dias assim que você só mergulha naquela alegria, naquele gozo? Ali está dizendo, goza do bem, se alegre no bem, aproveite, desfrute desse bem. E a nossa vida é cheia de dias bons, de dias cheios de prosperidade, de dias alegres, de dias que não há tantas preocupações, que não há tantos problemas. Nós sentimos que o céu está aberto, que as nossas orações fluem maravilhosamente e que nada pode nos deter. Quando estamos nesses dias, meu Deus, parece que não existe problema, nunca existiu e nunca vai existir. Mas nos dias da prosperidade, nós podemos já olhar para trás e ver que já passamos dias de adversidade. Mas não importa, porque naquele dia nós estamos alegres, nós estamos regozijando, nós estamos desfrutando de tudo que é maravilhoso. E Deus fez também o dia da adversidade. Ele fez. Deus não faz nada que é ruim para nós. Ele fez o dia da adversidade. E ali está dizendo assim: mas no dia da adversidade, considera, pensa, observa, veja tudo o que está acontecendo ao seu redor. Não vai já se desesperando, não vai já achando que foi abandonado por Deus, não vai já achando que está tudo perdido. Considera, pensa, veja que lições de vida vai sair dali. Porque os dias da adversidade são dias de lições, são dias de escola, são dias que nós vamos ser sacudidos para amadurecer, para nos levantar, para nos posicionar. Esses dias de adversidade são necessários. Eles não vêm para nos derrotar, para acabar com a nossa vida, para nos fazer nos sentir muito tristes e abandonados. Não. Eles vêm para nos ensinar. Na teoria, é fácil falar que no dia da adversidade a gente precisa estar firme, a gente precisa estar atento. Mas na prática, quando estamos no dia da adversidade,
Às vezes não conseguimos enxergar muita coisa. Às vezes nossa visão fica turva, olha ali e não vê adiante. Às vezes a visão fica bem curta, só vê o que está muito aqui pertinho. Parece que nossas orações não estão sendo ouvidas. Os dias parecem intermináveis. Os dias de luta, os dias de aflições, os dias de adversidade são dias muito longos. Dias que a gente gostaria muito que eles acabassem rápido. Como o salmista falou ali no Salmo 70, apressa-te, Senhor, a nos livrar. Ele estava no dia da adversidade ali, precisando que aquele dia acabasse logo. E às vezes não é apenas um dia, mas são dias, muitos dias de adversidade. Mas o Senhor nos preparou para esses dias. Nos dias de bonança, onde nós estávamos desfrutando de todo o bem, ali era para ver o cuidado do Senhor, ver a presença do Senhor em cada momento. Parece que a nossa fé fica pequena nos dias da adversidade. Você fala, meu Deus, eu oro, eu estou suplicando, meu Deus, mas parece que minha fé não está alcançando. Dá aquela impressão que você está vazio, que você não vai conseguir. Mas Deus está lá. E Ele não só está lá no dia da adversidade, mas Ele está nos guardando para não perecermos. Ele fez o dia da adversidade e Ele está lá no dia da adversidade. Ele nunca nos deixou só. Ele nunca nos abandonou. Vamos ler o Salmo 27, versículo 5. Porque no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. No dia da adversidade, nossos pés não vão vacilar, meus irmãos. Nossos pés estarão firmados numa rocha e nós estaremos escondidos nele. Esse dia da adversidade não é para que o inimigo venha e nos destrua, não. Ele nem nos vê, porque nós estamos escondidos no Senhor. O Senhor nos esconde, nos guarda e coloca nossos pés sobre a rocha, para que a gente não sinta fraqueza e caia. Nós sintamos aquele chão firme, aquele lugar firme de segurança, que é o Senhor, que é a presença do Senhor. O dia da adversidade pode ser um tempo em que estamos buscando em Deus uma resposta, uma solução, uma cura, e isso não vem. Ou estamos esperando por um sim de Deus e vem um não. Às vezes o dia da adversidade acontece para que a gente saiba também entender que algumas vezes nós vamos receber um não de Deus. Nossa fé precisa continuar inabalável. Não é ter fé que Ele vai mudar de ideia e fazer o que pedimos, mas é saber que Ele nos sustentará e fará a vontade dEle. A nossa vontade às vezes é tão pequena, é tão longe daquilo que Ele deseja para nós. E às vezes nós estamos insistindo em algo que Ele não quer para nós. E Ele é um Pai amoroso e cuidadoso o suficiente para olhar nos nossos olhos e dizer: desta vez, não. Isso você não precisa.
isso não é bom para você. E ainda que o nosso coração de filhos, às vezes filhos ainda não tão maduros, se desespera, se angustia, porque eu queria tanto, eu desejava tanto, eu precisava tanto, mas ele está vendo que não, você não precisava tanto. E que aquilo não traria nenhum bem para você. Não traria crescimento, amadurecimento, nada daquilo que ele deseja para você, para nós. E ele fará a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Ainda que naquele momento ali a gente não vai pensar assim. Podemos até ficar contrariados. Mas quando nós damos lugar para a palavra germinar uma boa semente, um bom fruto no nosso coração, então nós vamos nos aquietar. E eu quero ler Lamentações de Jeremias 3, 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Tem uma outra tradução que diz: aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Então, naquele momento, amados, naquele dia de adversidade, que você receber um não do Senhor, aquiete seu coração. Aquieta seu coração e fica em silêncio, porque nas precipitações das palavras nós podemos murmurar, nós podemos desagradar ao Senhor e amargurar o nosso coração. Então é bom aguardar em silêncio na ajuda do Senhor, aquietar o nosso coração e dizer: aquieta, ó minha alma, espera em Deus, espera em Deus. Tudo que Ele fizer será infinitamente melhor, mais excelente, mais proveitoso, mais maravilhoso do que aquilo que nós pensamos e esperamos. Nós não podemos achar injusto ter que passar por isso e dizer às vezes: puxa, mas eu sou tão fiel, eu sou tão temente, eu sou tão comprometido com as coisas do Senhor, por que Ele não me respondeu da maneira que eu queria? Parece que eu fui derrotado. Não, amados, nós não somos derrotados por causa disso. Nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores. Apesar das contrariedades, recebendo o sim ou o não de Deus, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores quando nós permanecemos nele. Quando, independente da resposta dele, independente do acontecimento, nós permanecemos nele. Então assim nós somos mais do que vencedores. Não estamos perdendo nada, porque tudo que é bom nós já temos, Ele já nos concedeu. Podemos aprender tanto sobre isso com a vida do nosso irmão Jó. Ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E passou por tantas adversidades que é difícil nós imaginarmos nós numa situação daquela. As adversidades que Jó passou, de perder todos os seus filhos, de perder todos os seus bens, de ficar ali sendo humilhado por alguns amigos, de ficar ali sem uma resposta o porquê que tudo aquilo estava acontecendo. E no ápice do seu sofrimento, a mulher dele chega já cansada e sem esperança, porque ela não estava com o mesmo coração de Jó. Ela não suportou aquela adversidade. E ela falou assim para ele:
Ainda vai continuar com sua sinceridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Ela não suportou mais. Aquilo foi demais para ela. Ela falou: meu Deus, como assim esse homem acabado, judiado, maltratado, doente, fracassado, continua sincero a Deus? Como assim? Quando ele vai enxergar que está tudo acabado, que não tem mais jeito, dá a impressão que seria isso, né? Os pensamentos dela. Vai esperar mais o quê? Já aconteceu tudo de pior. Mas Jó diz assim para ela, fala como uma doida: recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal? Naquele momento, aquilo que ele estava recebendo era mal, e era por permissão de Deus. Mas ele sabia que ali tinha um propósito, ele conhecia Deus. Apesar de que até aqui, ele conhecia de ouvir falar, mas para ele era suficiente até aquele momento. Até ali, o que ele sabia de Deus era que Deus era fiel, que Deus era bom, que Deus cuidava, que Deus andava junto com ele, que Deus não deixava ele passar nenhum perigo, que se ele passasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estaria com ele, que se ele passasse pelas águas, ele não ia se afogar, que se ele passasse pelo fogo, ele não ia ser queimado. Ele sabia das qualidades desse Deus. E Jó, depois de passar por tudo que passou, reconheceu o maior bem que poderia ter ganhado com aquela situação toda. Ele conheceu Deus face a face. Porque lá, vamos ler Jó 42, 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Em outra tradução diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo face a face. Agora ele já tinha encontrado aquele Deus ali assim, e ele não ia soltar, ele não ia desgarrar daquele Deus. Ele sabia que tudo aquilo ali que ele passou não era nada diante da presença maravilhosa e enorme e bondosa e cuidadosa presença de Deus que estava ali, que agora ele viu Deus face a face. Ele falou: que me importa agora? Que me importa as coisas desse mundo? Que me importa? No dia da minha adversidade, Deus está aqui comigo face a face. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha ter essas promessas. Que maravilha poder contar com essa presença maravilhosa de Deus, com esse cuidado de Deus. Nós nunca estaremos sozinhos, nunca estaremos sozinhos. Nos dias bons nós vamos glorificar e exaltar e dançar e cantar. E nos dias da adversidade nós vamos nos recolher e ficar a sós com Ele. E conhecê-lo mais e nos aprofundarmos mais nele. Sairmos do raso, sairmos da superfície. Ele nos dá essas oportunidades criando o dia da adversidade. São oportunidades maravilhosas que Deus dá, ainda que seja ruim passar, ainda que seja duro, mas vai valer a pena. Vai valer muito a pena passar pelo dia da adversidade, sabendo que teremos Deus ali face a face conosco. Amados, eu já vou terminar essa palavra, porque o que o Espírito Santo colocou em meu coração é isso, mas eu quero... esses dias eu estava ouvindo o testemunho da cantora Eichla. Muitos conhecem ela. Em 2019, o filho dela de 18 anos teve uma meningite viral. Ficou em estado gravíssimo no hospital. E eu me lembro que o Brasil todo se movimentou, as igrejas, para orar por aquele menino, Mateus, de 18 anos.
E foram se passando os dias, e todos clamando, e todos orando, e o quadro do Mateus não mudava. E aí a Eixla, contando esse testemunho dela, ela falou assim: eu estava acostumada a viver os milagres. Eu pedi para Deus curar minha mãe, Ele curou. Pedi para Ele libertar meu marido, Ele libertou. Eu estava acostumada com o sim de Deus, mas dessa vez Ele me disse não. Ele levou meu filho. Ele levou Mateus. E naquela hora ela perdeu, ali o chão. Como assim, meu Deus? O Senhor já fez tantos milagres. O Senhor me ouviu tanto. Como que eu vou ficar agora? Como eu vou subir nos púlpitos para adorar, para pregar, para falar que o Senhor cura, que o Senhor... Mas o Senhor fez a vontade dEle. Ele disse sim para o Mateus: vem, Mateus, vem comigo. Está encerrado. Era ali. Deus tem um tempo determinado para cada um de nós. Para tudo tem um tempo determinado. Quando chegar esse tempo, quando chegar essa adversidade, Ele muitas vezes não vai fazer a nossa vontade. Eu creio que todos nós aqui já tivemos experiências de alguma forma em ouvir o sim de Deus e também ouvir o não de Deus. Não estava tudo terminado, tudo acabado ali. Porque a Eixla entendeu que agora o milagre era ela sobreviver a tudo aquilo que ela passou ali. E ela disse que muito rapidamente o Senhor encheu ela de força e de fé. Ela em nenhum momento falou: não, agora eu não sirvo mais a Deus porque eu pedi tanto, era justo Ele curar meu filho. Um menino de 18 anos não é tão justo. Um menino servo de Deus, eu também, toda a minha casa. E assim como Jó, ela entendeu que Deus faz da maneira dele, que Ele é soberano. Nós, como filhos de Deus, amados, nós precisamos entender a soberania do nosso Deus. Porque se nós não entendermos e nos rebelarmos e não aceitarmos, Ele continuará sendo Deus soberano sobre todas as coisas. Então é melhor aguardar em silêncio nele, porque Ele vai nos ajudar, Ele vai nos levantar, Ele vai nos tirar do pó. E nós seremos fortes sim e vencedores sim, ainda que perdendo muitas coisas. Porque nada se compara àquilo que Ele tem preparado para nós. E nada pode nos afastar dEle. Como diz em Romanos 8:35, se a ler quiser pôr, é a última leitura que nós vamos fazer. Romanos 8, do 35 ao 37. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de Ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não importa, amado, se nós estamos sendo entregues como ovelha para o matadouro, nós somos mais do que vencedores. Porque a nossa vitória não está resumida no que vivemos aqui, no que acontece aqui. A nossa maior vitória é permanecer firme até o fim, até aquele grande dia que Ele vai dizer: venham todos, venham, agora será eterno, amadas.
agora será para sempre. Nunca mais teremos dor, tristeza, choro, doença, morte, nada. Estaremos com Ele eternamente, louvando, adorando, nos alegrando nele. Vamos nos colocar de pé. Que essa palavra possa amadurecer nosso coração, fortalecer nosso coração, nos fazer filhos que entendam o propósito do Pai. Deus maravilhoso, eu te glorifico pelos teus ensinamentos. Eu te glorifico pelo preparo que o Senhor sempre nos dá. Eu te glorifico porque o Senhor tem passado junto conosco por todas as dificuldades, por todos os dias. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então no dia da alegria nós estaremos com o Senhor, e no dia da adversidade também. Todos os dias são bons porque o Senhor está em todos eles, ó Pai. Nós te bendizemos, Senhor, por essa graça tão maravilhosa, por esse amor tão grandioso para conosco, Senhor. Enche nossos corações de fé, enche nossos corações de certeza, enche nossos corações de alegria por estarmos face a face com o Senhor. Pai maravilhoso, que nenhum mal, que nada que vier contra nós tire a nossa alegria de te servir, tire os nossos olhos do Senhor, ó Pai. Nós queremos estar com os nossos olhos em Ti o tempo todo. Não importa o que aconteça, o Senhor vai nos socorrer, o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos guiar, o Senhor vai nos fazer vencer, ó Pai maravilhoso. E venceremos, Senhor, assim como o Senhor venceu, nós venceremos também. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, o santo nome do Senhor.